O baque seco do martelo no último prego ecoou pela vastidão do sertão. Zé Moraes enxugou o suor da testa enrugada e fitou o caixão de pinho que vinha construindo havia 3 dias seguidos. Seu próprio caixão. A tuberculose corroía seus pulmões havia meses e ele sentia a morte se aproximando a cada tosse cavernosa que sacudia seu corpo frágil. Mas, enquanto ali estava, sob a luz crepuscular, 4 vultos surgiram do capim alto como fantasmas de um pesadelo esquecido. Crianças, famintas. Seus olhos fundos ardiam em desespero enquanto cambaleavam em direção à sua tapera, suas mãos esqueléticas estendidas em silencioso apelo. A mão de Zé instintivamente buscou o revólver na cintura, mas algo em seus rostos o paralisou. Não eram crianças comuns perdidas no sertão. O terror em seus olhos falava de algo muito mais perigoso em seu encalço. E naquele instante, enquanto o vento trazia o som distante de cascos se aproximando, Zé percebeu que aquele caixão talvez não fosse para ele afinal. Mas o que aconteceu em seguida silenciaria todo o sertão e forçaria um homem à beira da morte a escolher entre seus últimos dias de paz e uma luta que poderia lhe custar tudo. 24 horas antes, Zé Moraes havia despertado para mais uma manhã de solidão em sua tapera maltrapilha, a 24 quilômetros do povoado mais próximo. O isolamento lhe caía como uma luva. Ali, ninguém podia ouvir suas crises violentas de tosse, nem ver o sangue que cuspia no lenço. Ali, ele podia morrer com a dignidade que um homem merecia. Passara seus 43 anos como andarilho, perambulando de fazenda em fazenda, de cidade em cidade, sem nunca ficar tempo suficiente para criar laços ou deixar para trás arrependimentos. Mas a doença finalmente o alcançara, e aquele pedaço remoto de terra seca seria seu último pouso. Zé escolhera aquele lugar a dedo, longe o bastante da civilização para que sua morte não fosse um fardo para ninguém, mas perto o suficiente de um riacho para que pudesse se sustentar em suas últimas semanas. Construíra a tapera com as próprias mãos, cada ripa cortada e encaixada com o cuidado meticuloso de um homem que sabia que aquele seria seu último projeto de construção. A ironia não lhe escapava. Depois de uma vida construindo casas para os outros, sua última criação seria seu próprio túmulo. Planejara tudo com perfeição, mantimentos suficientes para 2 meses, laudando bastante para atenuar a dor e cachaça que desse para suportar o fim. Mas, enquanto trabalhava em seu caixão a cada dia, medindo e cortando as ripas de pinho com a mesma precisão que outrora usara para construir escolas e igrejas, Zé encontrou uma paz inesperada em se preparar para sua própria mortalidade. O sol da manhã projetava longas sombras sobre sua pequena horta enquanto ele cuidava dos legumes que sobreviveriam a ele. Seus movimentos eram lentos e deliberados, conservando a pouca força que restava em seu corpo definhado. A tosse vinha em ondas violentas agora, deixando-o ofegante e fraco, mas ele se recusava a render-se à autocomiseração. Vivera sob suas próprias condições e morreria da mesma forma. Enquanto trabalhava, sua mente vagava para as cartas que nunca escrevera, os pedidos de desculpas que nunca fizera, o amor que nunca se permitira sentir. O rosto de Maria Bonita pairava em sua memória, a professora da cidade vizinha que tentara convencê-lo a se estabelecer ali há 15 anos. Ele fugira dela, assim como fugira de tudo o que era bom em sua vida, convencido de que um homem como ele não era feito para a felicidade. Agora, com a morte se aproximando com a inevitabilidade do inverno, ele se perguntava se sua independência feroz fora sabedoria ou covardia. Mas era tarde demais para tais reflexões. Seu caminho estava escolhido, seu destino selado. Tudo o que restava era terminar seu caixão e esperar pelo fim com a dignidade que pudesse reunir. A tuberculose lhe dera um prazo, e ele pretendia cumpri-lo em seus próprios termos, sozinho e sem o peso das complicações que vinham com o cuidado com os outros.
Mas sua solidão, cuidadosamente planejada, se estilhaçou como vidro quando 4 pequenas figuras emergiram do capim alto naquela noite, cambaleando em direção à sua tapera, com o desespero dos verdadeiramente perdidos. Zé largou suas ferramentas e os estudou com atenção enquanto se aproximavam. O mais velho não devia ter mais de 12 anos. Um menino com cabelos cor de areia e olhos que haviam visto sofrimento demais para sua pouca idade. Atrás dele vinham 2 meninas, talvez com 8 e 10 anos. Seus vestidos rasgados e sujos, agarradas uma à outra com a proteção feroz de irmãs. O mais novo era pouco mais que um bebê. Um menino de talvez 4 anos, cujo rosto manchado de lágrimas falava de fome e terror além de sua compreensão. Moviam-se com a hesitação cautelosa de animais selvagens se aproximando de uma ameaça potencial, prontos para disparar ao primeiro sinal de perigo. Mas eram seus olhos que impressionavam Zé mais profundamente, fundos e desesperados, mas ardendo com uma vontade teimosa de sobreviver que o lembrava de seu próprio eu mais jovem. O menino mais velho chamou, sua voz mal acima de um sussurro. Faz 3 dias que a gente não come. Nossa mãe, ela mandou a gente procurar ajuda antes que ela... Sua voz embargou e Zé sentiu algo se contrair em seu peito que não tinha nada a ver com sua doença. Aquelas crianças eram órfãs agora, abandonadas no vasto sertão sem ter para onde ir e sem ninguém para protegê-las. O correto seria encaminhá-las para a cidade mais próxima, deixar que as autoridades cuidassem delas. Mas Zé podia ver o esgotamento em seus pequenos corpos, a forma como cambaleavam em seus pés por causa da fome e da fadiga. Elas não sobreviveriam a mais 24 quilômetros de caminhada até a civilização. Contra todo o instinto de autopreservação que cultivara ao longo de 4 décadas, Zé se viu dando um passo à frente. "Entrem!" Ele ouviu a si mesmo dizer, sua voz rouca por mais do que apenas doença. "Tem angu no fogão." O alívio que inundou seus rostos foi quase doloroso de testemunhar. Enquanto cambaleavam para dentro de sua tapera, Zé sentiu o peso da responsabilidade se depositar em seus ombros como um casaco pesado. Aquelas crianças precisavam de mais do que uma refeição. Precisavam de proteção, orientação e cuidados que se estenderiam muito além de suas semanas restantes na Terra. O menino mais velho, que se apresentou como Tomé, explicou sua história em palavras hesitantes entre colheradas desesperadas de angu. Seus pais haviam morrido em uma epidemia de cólera que varrera seu povoado. Os adultos sobreviventes haviam se dispersado, levando o que podiam carregar e deixando as crianças para se virarem sozinhas. Estavam caminhando havia dias, dormindo no capim alto e bebendo de riachos barrentos, seguindo boatos de uma cidade ao norte, onde poderiam encontrar refúgio. Mas estavam perdidas agora, fracas e famintas, com o inverno se aproximando e nenhum destino claro à vista. Enquanto Zé ouvia sua história, ele sentiu seus planos cuidadosamente construídos para uma morte pacífica desmoronando ao seu redor. Aquelas crianças precisavam dele e, apesar de sua determinação de morrer sozinho, ele não conseguia se forçar a mandá-las embora. Mas sua bondade logo invocaria algo muito maior do que gratidão e muito mais perigoso do que ele poderia imaginar. A presença das crianças transformou a tapera de Zé da noite para o dia, de um túmulo em um santuário. Ele lhes deu sua cama enquanto ele dormia no chão, seus ossos doloridos protestando contra as ripas de madeira dura. O pequeno Samuel, o mais novo, tinha pesadelos que o deixavam soluçando na escuridão. E Zé se viu sentado ao lado da criança, cantarolando canções de ninar meio esquecidas que sua própria mãe cantara décadas atrás. As meninas, Maria e Ruth, tentavam ajudar a cozinhar e limpar. Apesar de sua fraqueza, sua educação inata, um lembrete comovente da vida civilizada que haviam perdido. Mas era Tomé quem mais preocupava Zé. O menino se portava com a responsabilidade precoce de alguém forçado a se tornar homem cedo demais, seus ombros jovens curvados sob o peso de proteger seus irmãos. Durante o dia, Zé compartilhava seus escassos mantimentos, enquanto racionava secretamente suas próprias porções.
Ele os ensinou a pescar no riacho e a identificar plantas comestíveis, habilidades que poderiam mantê-los vivos se algo acontecesse com ele. Mas, a cada hora que passava, ele podia sentir sua força diminuindo mais rapidamente. O estresse de cuidar de 4 crianças estava acelerando seu declínio, e ele sabia que seu tempo estava se esgotando mais rápido do que planejara. Ainda assim, ele não conseguia se arrepender de sua decisão. Pela primeira vez em anos, sua tapera ecoava com vozes além de sua própria tosse violenta. O riso das crianças, raro como era, preenchia espaços em seu coração que ele havia esquecido que existiam. Mas sua segurança era precária, dependente inteiramente de sua saúde debilitada e de seus suprimentos cada vez menores. 3 dias após sua chegada, os piores medos de Zé se materializaram na forma de nuvens de poeira no horizonte. Ele estava ensinando as crianças a ordenhar sua velha vaca teimosa quando Tomé agarrou seu braço, apontando para os cavaleiros que se aproximavam. "Seu Zé", o menino sussurrou, seu rosto pálido de reconhecimento. "Aqueles homens, eles vieram ao nosso povoado antes da doença. Eles não são gente boa." Zé contou pelo menos 8 cavaleiros, suas silhuetas escuras contra o céu da tarde. Mesmo à distância, ele podia ver a forma predatória como se moviam, circulando sua propriedade como lobos avaliando a presa. Não eram homens da lei nem colonos. Tinham a postura de homens que pegavam o que queriam e matavam quem se colocasse em seu caminho. Enquanto os cavaleiros se aproximavam, Zé pôde distinguir seu líder. Um homem alto com um bigode grisalho e olhos frios que pareciam catalogar cada fraqueza, cada vulnerabilidade. O olhar do homem demorou-se nas crianças com um interesse que fez o sangue de Zé gelar. Ele ouvira histórias de homens assim, invasores que traficavam miséria humana, vendendo crianças para bordéis e fábricas, onde suas pequenas mãos eram mais valorizadas do que suas vidas. Os outros cavaleiros se espalharam em um semicírculo, cortando quaisquer rotas de fuga possíveis. Seus cavalos bufavam e batiam os cascos, sentindo a tensão que crepitava no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Zé sentiu sua mão se mover instintivamente para seu revólver, mas ele era um homem doente, contra 8 predadores armados. As chances eram impossíveis, o resultado inevitável. Mas, ao olhar para o terror nos rostos das crianças, Zé Moraes tomou uma decisão que definiria o capítulo final de sua vida. "Vocês, crianças, entrem", disse Zé em voz baixa, sua voz carregando uma autoridade que não usava havia anos. "Aconteça o que acontecer, fiquem escondidos até que eu diga que é seguro." Tomé começou a protestar, mas Zé o interrompeu com um olhar. "Não se discute, menino. Você é o homem da sua família agora. Proteja seus irmãos." As crianças obedeceram relutantemente, desaparecendo na tapera enquanto Zé saía para encontrar seus visitantes. O líder do grupo desmontou com confiança casual, suas esporas tilintando enquanto se aproximava. De perto, Zé podia ver a crueldade gravada nos traços enrugados do homem, o tipo de rosto que pertencia a alguém que havia esquecido como era a misericórdia. "Boa tarde", disse o estranho, tirando o chapéu em falsa cortesia. "Meu nome é Coronel Xavier. Estamos procurando algumas crianças perdidas. Ouvimos dizer que podem ter vagado por aqui." A expressão de Zé permaneceu neutra, apesar da raiva crescendo em seu peito. "Não vi nenhuma criança", ele respondeu. "Apenas eu e minhas terras por aqui." Xavier sorriu, mas era o sorriso frio de uma cascavel se preparando para atacar. "Ora, que engraçado", ele disse arrastado, "porque seguimos seus rastros até a sua porta. Pequenos pés na lama perto do seu riacho. Pão de milho fresco esfriando no parapeito da sua janela. Parece que alguém tem alimentado bocas famintas." Os outros cavaleiros se mexeram em suas celas, suas mãos se movendo mais perto de suas armas. Zé podia sentir o peso de seus olhares, calculando suas fraquezas, medindo sua determinação. Ele sabia que estava morrendo, mas esses homens não precisavam saber disso. Pelo que eles podiam perceber, ele era apenas mais um ermitão do sertão com uma arma e a vontade de usá-la. "Mesmo que houvesse crianças aqui", disse Zé com cuidado, "que interesse isso teria para vocês?" O sorriso de Xavier se alargou, revelando dentes manchados de amarelo pelo fumo de corda.
Essas crianças pertencem a nós, ele disse com certeza casual. Seus pais nos deviam uma dívida considerável antes de morrerem. As crianças são nossa garantia. Era uma mentira, e ambos sabiam disso. Mas Xavier a entregou com a confiança de um homem acostumado a ter sua versão da verdade aceita sem questionamento. Zé sentiu seu dedo apertar em sua arma, mas ele se forçou a permanecer calmo. Um movimento errado e ele estaria morto antes que pudesse sacar, deixando as crianças indefesas. Dívida não passa para filhos, respondeu Zé. Não em nenhuma lei que eu conheça. Xavier soltou uma risada, um som como cascalho em um copo de estanho. Por aqui, nós fazemos nossas próprias leis. Agora, você pode entregá-las pacificamente ou podemos pegá-las de qualquer maneira. A escolha é sua. O impasse se estendeu entre eles como um arame tenso pronto para se romper. Zé podia ouvir as crianças sussurrando ansiosamente dentro da tapera. Podia sentir seu terror vazando pelas paredes de madeira. Ele pensou em Tomé tentando ser corajoso, nos pesadelos do pequeno Samuel, em Maria e Ruth agarradas uma à outra com medo. Esses predadores os destruiriam, corpo e alma, por nada mais do que lucro. Mas Zé Moraes passara 43 anos fugindo da responsabilidade, do apego, de qualquer coisa que pudesse exigir que ele se sacrificasse pelos outros. Hoje, com a morte já reivindicando seu corpo, ele finalmente encontrou algo pelo qual valia a pena lutar. E naquele momento de clareza cristalina, ele percebeu que seu caixão poderia servir a um propósito diferente do que ele originalmente planejava. Eu tenho uma contraproposta, disse Zé, sua voz mortalmente baixa. Você e seus capangas dão meia volta e vão embora. Esqueçam que já ouviram falar de alguma criança. Considerem isso uma obra de caridade. A risada de Xavier foi áspera e zombeteira. Você é um velho doente contra 8 de nós. O que faz você pensar que tem alguma vantagem nessa negociação? A mão de Zé se moveu para sua camisa, revelando algo que fez a expressão de Xavier mudar instantaneamente. Uma estrela de prata, manchada, mas inconfundível, presa ao seu peito. Porque eu costumava ser o delegado Zé Moraes, ele disse calmamente. E ainda me lembro de como fazer cumprir a lei. Era um blefe, é claro. Zé nunca fora delegado, mal fora um tira. Mas a estrela pertencera a seu pai, e o desespero o fez buscar qualquer autoridade que pudesse dar a essas crianças uma chance. Xavier o estudou com novo interesse, a incerteza tremeluzindo em seus olhos frios. O delegado Moraes morreu em Goiás há 5 anos, disse ele lentamente, baleado em um tiroteio com a gangue do Corisco. Engraçado sobre morrer, respondeu Zé, tossindo levemente. Às vezes não pega. A mentira pairou entre eles como fumaça, e Zé pôde ver Xavier calculando as chances, pesando os riscos. Um homem da lei morto era uma coisa, um vivo, mesmo um doente, trazia complicações que poderiam não valer a pena. Mas antes que Xavier pudesse responder, a porta da tapera se abriu e Tomé saiu para o entardecer. A luz do dia invadindo o rosto jovem, marcado por uma determinação que apertou o coração de Jack. Não machuca ele, disse o garoto, a voz tremendo, mas resoluta. Se querem a gente vai. Só não machuca o cara que mostrou bondade pra gente. As palavras atingiram Jack como um soco no estômago. Aquela criança, com uns 12 anos no máximo, estava disposta a se sacrificar e aos irmãos para proteger um estranho que lhes dera abrigo por 3 dias. Era uma nobreza que envergonhava cada decisão egoísta que Jack já tomava. Uma coragem que botava para correr toda a sua vida de fugitivo. Maria e Ruth apareceram atrás do irmão, segurando o pequeno Samuel entre elas, os rostos pálidos, mas determinados. Elas estavam juntas como um pequeno exército pronto para marchar para o inferno antes de ver seu protetor machucado. Os olhos de Pierce brilharam com uma satisfação predatória. Olha só, ele ronronou, isso simplifica as coisas. Crianças, vocês só precisam vir andando bem devagarzinho para cá e ninguém precisa se machucar. Mas, quando as crianças deram seus primeiros passos hesitantes em direção aos cavaleiros, algo inesperado aconteceu. Jack Morrison, cowboy quase morto e covarde de longa data, finalmente encontrou sua coragem. "Pra casa do chapéu que vão", ele disse,
e sacou sua arma com uma velocidade que surpreendeu a todos os presentes, inclusive ele mesmo. A Colt apareceu em sua mão como mágica, seu cano apontado firme para o peito de Pierce, apesar do tremor nos músculos debilitados de Jack. Essas crianças estão sob minha proteção agora, ele continuou, sua voz carregando a autoridade de uma convicção absoluta. Qualquer um que quiser elas vai ter que passar por cima de mim primeiro. A mão de Pierce se moveu em direção à sua própria arma, mas a arma de Jack não vacilou. Eu não faria isso, Jack aconselhou calmamente. Eu posso estar morrendo, mas minha mira ainda é boa. E um homem morrendo não tem mais nada a perder além da alma. E eu já perdi isso faz tempo. A pradaria ficou em silêncio, exceto pelo sussurro do vento através da grama e os bufos nervosos dos cavalos. 8 homens armados estavam sentados, congelados em suas celas, de repente incertos sobre uma situação que parecera tão simples momentos antes. Jack podia sentir a tuberculose queimando em seus pulmões. Podia sentir o gosto metálico de sangue em sua boca, mas sua mão armada permaneceu firme como granito. É o seguinte, ele continuou, sua voz ecoando pelo silêncio como um juiz pronunciando a sentença. Vocês vão montar e sumir daqui. Vão esquecer que sequer viram essas crianças. E, se eu ouvir falar que vocês estão incomodando órfãos de novo, eu vou caçar vocês pessoalmente. O rosto de Pierce se contorceu de raiva. Você tá blefando. Um homem só não pode parar todos nós. Talvez não, Jack admitiu. Mas eu com certeza posso te levar comigo pro buraco. A questão é, 4 crianças famintas valem a pena morrer por? Era o momento da verdade, o instante em que toda a pretensão e a pose dariam lugar à brutal realidade. Jack podia ver os cálculos correndo pela mente de Pierce, pesando o lucro contra o risco, a crueldade contra a sobrevivência. Os outros cavaleiros se mexeram nervosamente, de repente conscientes de que sua presa fácil havia crescido dentes e garras. Mas, antes que alguém pudesse fazer um movimento, o som de cascos se aproximando ecoou pela pradaria, ficando mais alto a cada segundo. Todos os olhos se voltaram para o horizonte, onde outro grupo de cavaleiros se aproximava rapidamente. Sua nuvem de poeira escura contra o sol poente. O coração de Jack afundou. Mais homens de Pierce, chegando para inclinar as probabilidades ainda mais contra ele e as crianças. Mas, quando os recém-chegados se aproximaram, Jack percebeu que não eram reforços para Pierce. Os cavaleiros vestiam os uniformes azuis da cavalaria dos Estados Unidos, seus botões de latão brilhando na luz fraca. À frente deles, cavalgava um jovem tenente com a postura de um homem acostumado a comandar, seus olhos examinando a cena com avaliação profissional. Pierce praguejou entre os dentes, seu momento de vantagem evaporando como o orvalho da manhã. A patrulha da cavalaria puxou as rédeas de seus cavalos em uma nuvem de poeira. O olhar do tenente se movendo da arma desembainhada de Jack para as crianças amontoadas perto da porta da cabana, para os homens de Pierce dispostos como predadores ao redor de uma presa. "Qual é a situação aqui?" perguntou o tenente, sua voz carregando a nítida autoridade do treinamento militar. Jack manteve sua arma apontada para Pierce, mas se dirigiu ao oficial. "Esses homens estão tentando sequestrar crianças", ele disse simplesmente. "Eu estou tentando impedi-los." Pierce se endireitou em sua cela, colocando uma máscara de inocência ferida. "Tenente, este homem está interferindo na cobrança legal de dívidas. Essas crianças foram dadas como garantia por seus pais falecidos." Era uma mentira bem elaborada, entregue com a confiança de um homem que já havia se safado de enrascadas antes. Mas o tenente não estava acreditando. Ele já tinha visto predadores da fronteira o suficiente para reconhecer o tipo, e os homens de Pierce tinham a aparência de pistoleiros contratados, em vez de cobradores de dívidas legítimos. "Isso é verdade?" perguntou o oficial a Jack, que sentiu o peso do momento se instalando em seus ombros como um cobertor de chumbo. Tudo dependia de suas próximas palavras, de sua capacidade de convencer este jovem soldado de que 4 crianças órfãs mereciam proteção dos lobos que as cercavam. "Tenente", disse Jack, sua voz firme apesar do fogo em seus pulmões, "eu fui policial por 20 anos antes que essa doença me pegasse. Eu sei a diferença entre justiça e predação." Ele fez uma pausa, deixando aquilo penetrar antes de continuar.
Os pais dessas crianças morreram de cólera. Elas estão caminhando há dias, famintas e perdidas. Quando elas chegaram à minha porta, eu lhes dei comida e abrigo, como qualquer cristão faria. Agora, esses urubus querem reivindicá-las como propriedade. O tenente estudou a cena com crescente compreensão. O óbvio terror das crianças, sua condição maltrapilha, a maneira como elas instintivamente se encolhiam dos homens de Pierce, tudo pintava um quadro claro de quem eram as verdadeiras vítimas. "Vocês têm documentação para essa suposta dívida?" ele perguntou a Pierce, seu tom sugerindo que ele já sabia a resposta. A fachada confiante de Pierce começou a rachar. "A papelada foi destruída no surto de cólera", ele disse rapidamente. "Mas eu lhe garanto, tenente, essas crianças pertencem legalmente a nós." "Legalmente?" A voz do tenente carregava uma nota de ceticismo. "Sob qual jurisdição? Este é território federal, sujeito à lei dos Estados Unidos. E a lei dos Estados Unidos não reconhece crianças como garantia para dívidas." Jack sentiu uma onda de esperança, mas ele manteve sua arma apontada para Pierce, sabendo que animais encurralados eram os mais perigosos. Os outros cavaleiros estavam ficando cada vez mais nervosos, suas mãos se movendo mais perto de suas armas, enquanto sua presa fácil se transformava em um potencial confronto com a autoridade federal. Thomas deu um passo à frente, sua voz jovem carregando claramente através do silêncio tenso. "Por favor, senhor", ele disse ao tenente, "nós nunca vimos esses homens antes que eles chegaram ao nosso assentamento. Eles não são cobradores de dívidas. São eles que incendiaram as famílias que tentaram resistir a eles." A acusação pairou no ar como fumaça de um tiro. O rosto de Pierce ficou branco, depois vermelho de raiva. "Isso é uma mentira", ele rosnou. "Você não pode acreditar na palavra de um pirralho órfão." Mas o tenente já estava estudando os homens de Pierce com novos olhos, notando sua agitação nervosa, suas expressões de culpa, a maneira como eles evitavam o contato visual direto. Esses não eram cobradores de dívidas legais, eram predadores que haviam sido pegos em flagrante. "Eu acho que já ouvimos o suficiente", disse o tenente firmemente. "Pierce, você e seus homens vão montar e sumir daqui, agora. Se eu vir vocês neste território de novo, vocês serão presos por tentativa de sequestro e perigo para crianças." A mão de Pierce se moveu em direção à sua arma, o desespero o tornando imprudente. "Você não pode provar nada", ele rosnou. "É a nossa palavra contra a deles." "Na verdade", disse Jack calmamente, sua arma ainda firme apesar do tremor em sua voz, "é a sua palavra contra a minha. E eu tenho 8 testemunhas federais para me apoiar." O impasse se esticou tenso como a corda de um arco. Os homens de Pierce olharam para seu líder, esperando por ordens, mas Jack podia ver a dúvida em seus olhos. Eles haviam se inscrevido para intimidar um velho doente e roubar algumas crianças. Eles não tinham planejado enfrentar a cavalaria dos Estados Unidos. Lentamente, relutantemente, Pierce levantou as mãos em rendição. "Isso não acabou", ele disse, sua voz carregada de ameaça. "Nós vamos voltar." "Não", disse o tenente com tranquila autoridade. "Vocês não vão, porque se vocês pisarem em território federal de novo, vocês serão baleados à vista como inimigos do governo dos Estados Unidos." Pierce e seus homens giraram seus cavalos e foram embora, sua nuvem de poeira marcando sua retirada através da pradaria escurecendo. Jack os observou ir, sua arma ainda desembainhada, até que eles desaparecessem no horizonte. Só então ele se permitiu abaixar a arma, seu braço tremendo de exaustão e os efeitos posteriores da adrenalina. O tenente desmontou e se aproximou, seu rosto jovem cheio de respeito pelo homem mais velho. "Isso foi bem feito, Marshal", ele disse formalmente. "Embora eu tenha que perguntar, eu não tenho nenhum registro de um Marshal Morrison neste território." Jack conseguiu um sorriso fraco, sangue manchando seus lábios enquanto ele tossia. "É porque não tem nenhum", ele admitiu. "Eu sou só um cowboy morrendo que não suportava a ideia de crianças sendo machucadas." A expressão do oficial mudou, de respeito para algo mais profundo, admiração por um homem que estivera disposto a blefar com a própria morte para proteger os inocentes. "Qual é a sua história de verdade?", ele perguntou gentilmente. Jack olhou para as crianças, que o observavam com olhos cheios de gratidão e algo que poderia ter sido amor.
Pela primeira vez em sua vida adulta, ele sentiu que talvez realmente merecesse tal consideração. "Meu nome é Jack Morrison", ele disse simplesmente, "e eu acho que acabei de descobrir o que eu quero ser quando crescer." O tenente sorriu com isso, o entendimento passando entre eles como um segredo compartilhado. "Bem, Jack Morrison", ele disse, "o que você planeja fazer com 4 crianças órfãs?" Era a pergunta que Jack estava temendo e esperando em igual medida. A resposta determinaria não apenas o destino delas, mas o significado de seus próprios dias restantes na Terra. Jack olhou para as crianças paradas diante dele. Thomas com sua dignidade precoce, Maria e Ruth agarradas uma à outra, o pequeno Samuel estendendo a mão para pegar a sua com absoluta confiança. Essas não eram apenas 4 almas perdidas buscando abrigo. Elas eram sua chance de redenção, sua oportunidade de construir algo duradouro antes que a tuberculose o levasse. "Tenente", ele disse, sua voz mais forte do que tinha sido em semanas, "eu vou fazer o que eu deveria ter feito 20 anos atrás. Eu vou parar de fugir e começar a construir." O oficial assentiu aprovadoramente. "Você será capaz de cuidar delas? Sua doença?" Jack tossiu, sentindo o gosto de sangue, mas seus olhos permaneceram claros e determinados. "Eu tenho talvez 2 meses restantes", ele disse honestamente. "Mas, nesse tempo, eu posso ensiná-las o que elas precisam para sobreviver. Eu posso encontrar para elas uma boa família na cidade, garantir que elas sejam colocadas juntas. Mais importante, eu posso mostrar a elas que às vezes o mundo produz pessoas dispostas a lutar pelo que é certo." Thomas deu um passo à frente, seu rosto jovem sério além de seus anos. "Senhor Jack", ele disse, "nós não queremos ser um fardo. Se o senhor está doente..." "Filho", Jack interrompeu gentilmente, "cuidar de vocês 4 é a primeira coisa que eu fiz em 40 anos que realmente importa. Vocês não são um fardo, vocês são uma bênção." O tenente observou essa troca com crescente compreensão. "Eu posso providenciar suprimentos", ele ofereceu. "Comida, remédios, o que vocês precisarem. E eu vou garantir que a notícia chegue de volta ao Fort Collins sobre sua situação. Há boas famílias lá procurando adotar." Jack sentiu um peso se elevando de seu peito que não tinha nada a ver com sua doença. Pela primeira vez desde seu diagnóstico, ele não estava pensando na morte, ele estava pensando em legado. Ao longo das semanas seguintes, a cabana de Jack se transformou mais uma vez. As crianças trouxeram vida a cada canto, seu riso ecoando pelas paredes que não conheciam nada além de silêncio por meses. Thomas se mostrou um aprendiz rápido, absorvendo as lições de Jack sobre agricultura, pesca e sobrevivência na fronteira com a intensidade desesperada de alguém que sabia que essas habilidades poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. As meninas ajudaram a cuidar do jardim e aprenderam a preservar comida para o inverno, seus instintos domésticos naturais florescendo sob a orientação paciente de Jack. Até o pequeno Samuel contribuiu, sua alegria inocente lembrando a todos que a infância poderia sobreviver até mesmo nas circunstâncias mais duras. Jack se viu lutando mais contra sua doença, racionando sua força com mais cuidado, tomando láudano apenas quando a dor se tornava insuportável. As crianças precisavam dele alerta e presente, e ele se recusou a desperdiçar seu tempo restante em uma névoa de ópio. Ele escreveu cartas para o tenente, providenciando o futuro das crianças, identificando potenciais famílias adotivas, garantindo que sua educação continuasse. Mas, mais importante, ele tentou mostrar a elas através de suas ações o que significava viver com honra e coragem. A tosse estava piorando, o sangue mais frequente, mas Jack nunca se sentiu mais vivo. Ensinar Thomas a ler na velha Bíblia de seu pai, observar Maria e Ruth aprenderem a cozinhar as receitas de sua avó, segurar Samuel durante seus pesadelos. Esses simples atos de cuidado o enchiam com um propósito que ele nunca soube que existia. Ele percebeu agora que seu caixão, ainda inacabado no canto de sua oficina, tinha sido prematuro. Ele não estava mais morrendo, ele estava finalmente aprendendo a viver. Mas, mais notavelmente de tudo, as crianças não estavam apenas sobrevivendo sob seus cuidados. Elas estavam se curando.
seu riso ficando mais frequente, seus pesadelos menos severos, sua confiança no mundo se reconstruindo lentamente sob o cuidado paciente de um homem que havia encontrado seu chamado no crepúsculo de sua vida. Enquanto o outono pintava a pradaria em tons de ouro e carmesim, representantes de 3 famílias diferentes chegaram à cabana de Jack, cada um esperando fornecer lares para as crianças órfãs. Mas, quando eles viram como as crianças haviam se ligado, não apenas umas às outras, mas com seu guardião moribundo, eles entenderam que isso não era uma colocação ordinária. Os Hendersons, um casal sem filhos da cidade, inicialmente vieram esperando adotar apenas uma criança. Em vez disso, eles se viram se oferecendo para levar todas as 4, reconhecendo que separá-las seria um ato de crueldade. "Nós temos uma casa grande e corações maiores", disse a senhora Henderson, lágrimas nos olhos enquanto ela observava Jack ensinando Samuel a entaiar. "Essas crianças pertencem juntas, e se aquele velho cowboy pôde se sacrificar por elas, nós também podemos." Jack sentiu uma profunda gratidão que ia além das palavras. As crianças ficariam juntas, permaneceriam uma família, cresceriam com amor e oportunidade que ele nunca conhecera. Mas, mais do que isso, elas carregariam adiante as lições que ele lhes ensinara sobre coragem, bondade e a importância de defender aqueles que não podiam se proteger. Em sua última noite juntos, Jack reuniu as crianças ao redor de sua lareira para uma última lição. Ele queria que elas soubessem que, mesmo quando a vida lhes desse uma rasteira, elas sempre poderiam encontrar força umas nas outras. "Olha a cambada!" Jack começou, usando um tom brincalhão para aliviar a tristeza da despedida. "A vida vai dar uns balde de água fria em vocês. Vão ter dias de chuva, dias de sol forte que queima a pele. Mas se vocês ficarem juntos, dando a mão um pro outro, não tem tempestade que derrube vocês. Entenderam?" Thomas, com sua maturidade precoce, assentiu solenemente. "A gente entendeu, seu Jack. A gente vai se cuidar." Maria e Ruth se abraçaram mais forte, e Samuel, mesmo sem entender tudo, sorriu para Jack com uma confiança inabalável. "E não se esqueçam", Jack continuou, "de sempre dar um valeu demais para quem estender a mão para vocês. Agradecer faz um bem danado para a alma." Naquela noite, sob a luz bruxuleante da lareira, Jack Morrison, o cowboy que passara a vida fugindo, finalmente encontrou seu lar. E ao encontrar seu lar, ele deu a 4 crianças órfãos a chance de construir o delas. "Eu quero que vocês guardem isso com vocês", ele disse, a voz rouca, mas firme. "Passei boa parte da minha vida fugindo de responsabilidades, de me importar com as pessoas, de tudo que pudesse me machucar. Mas esses últimos meses com vocês 4 foram os melhores de toda a minha vida. Não porque eu salvei vocês, mas porque vocês me salvaram." Tomás, agora alto para a idade e com a confiança de um jovem que encarou perigos reais e sobreviveu, falou por todos eles. "A gente nunca vai te esquecer, seu João. E a gente nunca vai esquecer o que você nos ensinou sobre ser corajoso." João sorriu, sentindo uma paz que nunca esperou encontrar. Seu caixão jazia esquecido num canto, sem mais utilidade. Ele enfrentaria o tempo que lhe restava com a certeza de que sua vida importou, que 4 crianças levariam seus valores para o futuro. Que o amor finalmente venceu seu medo de se apegar, que durou a vida toda. O inverno encontrou João Moraes mais fraco, mas não derrotado, cercado de cartas das crianças que escreviam regularmente do novo lar na cidade. Os Silvas cumpriram a promessa, tratando os 4 como filhos, enquanto garantiam que João permanecesse parte da família. Tomás estava se destacando na escola, Maria descobriu um talento para a música, Ruth aprendia a ensinar crianças menores e Samuel falava de João como seu herói. A tuberculose continuava seu avanço implacável, mas João a enfrentava sem medo agora. Ele conquistou algo maior que a mera sobrevivência, descobriu o poder transformador do amor altruísta. Quando a primavera chegou, trazendo a notícia de que Peixoto e seus capangas foram presos pela Polícia Federal no interior de Goiás, João sentiu a última peça da sua redenção se encaixar. As crianças estavam seguras, o futuro delas garantido. A infância restaurada pelo simples ato de um homem que escolheu a coragem em vez da covardia nos seus últimos dias.
Enquanto ele sentava na varanda vendo o pôr do sol pintar o cerrado em tons de esperança, João Moraes entendeu que a sua maior vitória não foi enfrentar 8 homens armados, foi abrir o coração para 4 almas perdidas que o ensinaram que morrer com um propósito é infinitamente melhor do que viver sem nenhum. Seu caixão permaneceu inacabado, um lembrete de que às vezes nossos planos cuidadosamente traçados precisam ceder ao chamado maior da vida. Mas este era apenas o começo de um legado que desafiaria gerações, inspirando 4 crianças a se tornarem adultos que transmitiriam as lições de coragem, compaixão e sacrifício para suas famílias. João Moraes, o sertanejo solitário que pensava que estava construindo o próprio caixão, construiu algo muito mais duradouro. Uma ponte entre o desespero e a esperança, que seguiria em frente muito depois do seu nome ser esquecido. Você arriscaria tudo por 4 crianças famintas que aparecessem à sua porta? Se inscreva para mais histórias impactantes como essa e clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão forte que você nunca vai esquecer. E se você gostou da história, deixe seu valeu demais para apoiar o canal.